Plenário aprova medida provisória que cria a Agência Nacional de Mineração. Para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, a reforma da Previdência deve acabar com privilégios. E relatório sobre a produtividade brasileira é aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O plenário do Senado confirmou hoje o fim do Departamento Nacional de Produção Mineral. No lugar dele está sendo criada a Agência Nacional de Mineração. A mudança está na medida provisória 791, que os senadores aprovaram sem polêmicas. Logo no início da sessão, o senador Randolfo Rodrigues questionou uma parte do texto que não tinha relação com o tema da medida provisória. Se tem algo que nós não precisamos mais no Brasil, é mais gente armada. Quanto mais armas nós estivermos distribuindo, mais chacinas, mais crimes. O artigo apontado pelo senador Randolfo previa o porte de armas, inclusive fora de serviço, ao pessoal da carreira de especialista em recursos minerais. O geógrafo, engenheiro de mina, economista químico possa fazer uso de arma de fogo. No meu entendimento, matéria completamente estranha. Eu vou te retirar esse artigo porque se trata de matéria estranha. O Brasil tem mais de 8.000 minas em atividade e emprega diretamente cerca de 200.000 pessoas. O setor responde por 21% das exportações do país. O texto acaba com o Departamento Nacional de Produção Mineral e cria a agência reguladora do setor. Estabelecer normas e padrões para o aproveitamento de recursos minerais, prestar apoio técnico ao Ministério das Minas e Energia, requisitar, guardar e administrar os dados e as informações sobre as atividades de pesquisa e lavra, adotar medidas acautelatórias como de interdição e paralisação e impor as sanções cabíveis quando for o caso. Essas são, portanto, algumas das funções dessa nova agência. Os senadores também confirmaram uma mudança na Lei de Responsabilidade Fiscal. O texto assegura os repasses para a segurança pública, mesmo quando houver sanções fiscais ao Estado. Para virar lei, falta a sanção do presidente da República. E se depender do Senado, só poderão integrar a Justiça Eleitoral os cidadãos que não eram filiados a partidos políticos 2 anos antes da posse. Falta à Câmara dos Deputados votar a proposta de emenda constitucional. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, assinou nesta terça-feira um acordo de cooperação técnica entre o Senado Federal e o Tribunal Superior Eleitoral para troca de informações e conhecimentos entre as duas instituições. Depois da assinatura do acordo, o presidente Eunício Oliveira foi questionado sobre a reforma da Previdência. Ele lembrou que a proposta ainda está na Câmara dos Deputados, mas que o foco deve ser o fim dos privilégios. Todos nós sabemos que há um problema com a Previdência brasileira, né? Nós sabemos que nós temos que mudar a idade mínima e nós sabemos que temos que acabar com os privilégios. Não é tirar direitos adquiridos dos pequenos e dos pobres, mas tirar direitos, não permitir que privilégios se perpetue, né, no tempo, quando a gente tem condições de dar um basta nisso, com regra de transição, sem tirar direitos adquiridos, com respeito àquele que contribuiu, aquele que criou sua expectativa de aposentadoria, mas nós não podemos perpetuar isso para o futuro, uma previdência com 130, com 120 bilhões de déficit todo ano, que quem termina pagando isso é o contribuinte mais pobre. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta terça-feira o relatório do Grupo de Estudos sobre a Produtividade Brasileira. O grupo apontou as causas que encarecem a produção no país, o chamado Custo Brasil. O
Custo Brasil é a somatória dos problemas estruturais, burocráticos e econômicos que encarecem o investimento no país. O senador Armando Monteiro, relator do grupo de trabalho que avaliou o Custo Brasil, destacou a importância de desburocratizar processos, ter regras estáveis e reduzir spreads bancários. Segundo ele, os custos elevados para se produzir no Brasil têm prejudicado a competitividade das empresas e também as exportações, além de diminuir a oferta de empregos de qualidade, dificultar o crescimento de longo prazo do país e, consequentemente, reduzir o investimento, o que dificulta o crescimento da produtividade. Relatório de competitividade global, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, posicionou a qualidade da infraestrutura global do Brasil na 116ª posição entre 138 países, sendo os indicadores mais críticos a qualidade das rodovias, das ferrovias e dos portos. Quando o Congresso aprova algo que se constitui num avanço, a burocracia reage na regulamentação, fazendo uma espécie de contra-reforma. Portanto, há de se reconhecer que o Brasil tem uma burocracia quase sempre hostil ao ambiente de negócio. Eu estive na sexta-feira em Passo Fundo, debatendo exatamente num fórum sobre desenvolvimento regional, quais eram os óbices para o empreendedor. Aí vem 3 níveis: burocracia, burocracia, burocracia. E quanto custa a burocracia? Muito. O relator apresentou uma série de medidas legislativas e infralegais que podem ser tomadas para melhorar esses cenários, como a aprovação do projeto que cria o Código de Defesa do Contribuinte e o que prevê o fim da incidência do ISS sobre as exportações de serviços. Ele recomenda ainda o aperfeiçoamento do cadastro positivo, melhorias na lei de recuperação judicial e a criação de instrumentos mais simples para garantir o acesso ao crédito. Há um tempo atrás, Mário Covas sugeria o choque do capitalismo e que o senador José Aníbal estava propondo agora o choque do planejamento. O relatório do senador Armando Monteiro propõe o choque da produtividade. E acho que essa proposta, ela parece que aproxima mais as forças políticas. Na realidade, o que foi aqui sugerido me parece que perpassa por uma preocupação de partidos à esquerda e à direita. E 2 matérias econômicas foram aprovadas pelo plenário. Um projeto vai à sanção presidencial. Ele determina que sites de comércio eletrônico divulguem os preços de forma clara. O outro texto ainda depende de mais uma votação na casa. Ele permite a venda fracionada de medicamentos em clínicas veterinárias e pet shops. Os 27 estudantes selecionados pelo programa Jovem Senador tomaram posse hoje durante uma sessão especial no plenário. Esta semana, eles terão a oportunidade de apresentar sugestões de projetos de lei. Os participantes representam todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. Todos têm até 19 anos de idade, cursam o ensino médio em escolas públicas. Eles foram escolhidos em um concurso de redação que, em 2017, recebeu quase 154 mil textos com o tema Brasil Plural, para falar de intolerância. O primeiro lugar ficou com Bruna Nery Cardoso Brandão, do Colégio Militar Dom Pedro II de Brasília. Atualmente, a condição da mulher progrediu muito, mas existem ainda práticas discriminatórias, como o fato de homens terem salários maiores para uma mesma função e o de mulheres receberem menos votos, já que ocupam apenas 13% de cargos eletivos no país. Ademais, essas práticas podem estar associadas a outras intolerâncias, como a racial. As mulheres negras continuam sofrendo os mais variados tipos de violência, consequência de um antigo contexto de escravidão. Bruna também foi eleita pelos colegas presidente do Senado Jovem. Os demais jovens senadores serão distribuídos em 3 comissões temáticas para discutir sugestões de projetos de lei. Nas últimas 6 edições do projeto foram apresentadas 45 sugestões de lei. Desse total, 37 viraram projetos de lei e 3 foram aprovados pelo Senado e encaminhados à Câmara. Vendo vocês todos aqui nessa manhã, com o interesse que todos demonstram
desde muito jovens, rejuvenesce com sinceridade a minha esperança. A esperança e a minha fé de que a boa política, a política com P maiúsculo, tem futuro e não vai acabar, como muitos querem, apregoam e outros até ardentemente desejam. Cientistas brasileiros estão deixando o país em busca de oportunidades na carreira e segurança para a família. Em tempos altamente tecnológicos, qual o impacto que essa imigração pode ter para o futuro do Brasil? O assunto é tema do programa Em Discussão de hoje. Muita gente esqueceu que há apenas alguns anos a gente costumava economizar fotografia porque era muito caro revelar. Que a gente sofria na chuva esperando um táxi e que o meio mais rápido de comunicação era, sem dúvida, o telefone. Mas agora, com a fotografia digital, o Uber e o WhatsApp, tudo isso mudou. E só com tecnologia. Nunca o conhecimento foi tão importante. Mas aqui no Brasil, a gente está deixando as nossas mentes brilhantes irem embora do país. O brasileiro começa a não gostar muito de viver no Brasil e começa a pensar seriamente em ir para o exterior para decolar na carreira. Já vi reclamação de que estão levando nossos jogadores de futebol, mas as pessoas não estão reclamando que estamos perdendo conhecimento. Tirar dinheiro da ciência, tecnologia e inovação nesse momento não é parar o país, é fazer o país ir para trás. A fuga de cérebros foi tema de audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. A gente fez um resumo desse debate. Não perca, daqui a pouco no Em Discussão. O programa Em Discussão começa logo depois do argumento. E no programa Argumento de hoje, o senador Jorge Viana apresenta os resultados da COP23, realizada na Alemanha, e fala sobre o papel do Brasil no combate aos efeitos da mudança climática. Como nós combatemos a mudança climática. E a essência é como implementar o Acordo de Paris, que visa diminuir as emissões de gases, que foi assinado em 2015, e com isso os países evitarem que a mudança passe dos 2 graus. Porque o custo que isso vai ter para a vida no planeta é do tamanho do risco que a vida começa a correr. Então, eu estou falando de grandes catástrofes, de grandes desastres naturais que já começaram a ocorrer. E aí nós temos que fazer 2 movimentos. Um, evitar que a temperatura passe dos 2 graus e a outra, fazer uma adaptação à vida no planeta à mudança climática que já chegou. A entrevista completa você assiste no programa Argumento, que começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. E vamos aproveitar o encerramento desta edição para mostrar como foi o dia dos jovens senadores que tomaram posse hoje no Senado Federal. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.